bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso segundo girão de notícias do dia, como sempre aí com bastante informação. Eu vou deixar com vocês nesse vídeo algumas análises importantes do Zé Ricardo após mais uma vitória do Vasco da Gama, beleza? Vou pedir para tu deixar o like no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. E claro, se for novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Além, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Bom, o Gabriel Peck ontem foi mais uma vez muito bem, estreou muito bem, foi o melhor jogador do time. Na segunda partida contra o Boa Vista ele já deu uma queda e nesse jogo ele subiu um pouco novamente. Inclusive teve uma jogada maravilhosa dele, que ele driblou uns 4 jogadores, ele sofreu uma entrada forte na beirada da zaga do time ali do Nova Iguaçu. Inclusive o lance está lá no Instagram, para quem não viu, vocês podem dar uma olhadinha por lá. Foi um lance muito bonito. E o Zé Ricardo vai analisar a partida do Gabriel Peck e algumas conversas importantes que ele teve com o nosso cria da base e vai revelar um pedido especial que ele fez ao jogador. Ele vai comentar também algumas outras situações importantes, como a questão da busca por reforços. A diretoria, na visão dele, a seu pedido, está até trabalhando de maneira agressiva no mercado, mas ele, Zé Ricardo, tem a consciência de que o Vasco não pode colocar a mão aonde não alcança, para poder não arrebentar com o clube. O mais importante é conseguir trazer jogadores que o Vasco tenha condições de pagar e honrar os seus salários. Então ele vai comentar um pouco da dificuldade para contratações, ele já pediu novos reforços. O Vasco precisa de jogador de beirada, precisa também de zagueiros, então o Vasco ainda está com algumas lacunas dentro do elenco. Inclusive, a qualquer momento podem chegar novos reforços, porque o Zé Ricardo quer pelo menos mais 3 jogadores agora e mais 2 para o início da Série B. Outro tópico importante também que o Zé Ricardo vai comentar já é o jogo, que não está muito longe, daqui a um mês o Vasco joga contra a Ferroviária de Araraquara pela Copa do Brasil. Inclusive, uma pergunta importante: o que é mais importante nesse momento? Resultado ou performance? A gente sabe muito bem que no futebol brasileiro, aqui a gente é resultadista. 2, 3 pancadas consecutivas, o time vai acabar perdendo o seu treinador, ainda que a performance venha indo muito bem. Para finalizar, o Vasco deve ir ao mercado e contratar mais um volante com o perfil do Yuri Lara, um jogador de mais pegada. Só existe hoje dentro do elenco do Vasco o Yuri com essa característica, e quando ele não está em campo, o time do Vasco sente muito. O Zé Ricardo, inclusive, vai dizer na opinião dele, jogador que tem um perfil mais próximo ao Yuri lá. O Zé Ricardo, inclusive, vai dizer o porquê que ele precisa de um jogador com as características do Yuri Lara. Lembrando que o Vasco já tomou 5 gols em apenas 3 jogos. Confere aí. O Peck é um menino privilegiado, né? Ele realmente tem valências muito interessantes, está se empenhando bastante. O outro atleta que eu tive uma conversa bem particular com ele, para principalmente ele se preparar tanto nos pré-treinos como nos pós-treinos, ter uma atenção especial, porque ele precisa dessa condição para jogar e jogar bem. E sem dúvida nenhuma jogou uma boa outra partida, cumpriu taticamente, em alguns momentos até um pouco afoito na marcação. Precisamos trabalhar isso nele, chegar um pouco mais equilibrado, para que a gente equilibre toda a nossa marcação, né, coletiva. Mas é um menino que tem respondido muito bem, um bom ouvido, e com isso a gente espera que ele não só possa individualmente se desenvolver, mas como ele possa contribuir para a equipe. Eu acho que essa é o grande objetivo. O objetivo aqui é o Vasco, não é jogador A, B ou C, e dentro do objetivo coletivo, certamente cada um vai acabar desenvolvendo a sua capacidade individual. Mas lembrando que a importância é o Vasco estar bem, é o Vasco poder crescer a cada jogo. Hoje, apesar do susto no final da partida, eu acho que é um passo à frente que demos, porque não só a vitória, mas o fato até da gente dar uma desligada no final da partida vai servir de material de trabalho, de material de cobrança deles, como já foi deles mesmos no vestiário. Certamente, quando nos reapresentarmos amanhã, vai ser tocado novamente no assunto, porque o futebol não permite que a gente desligue qualquer segundo, né? E hoje foi uma amostra disso. A gente está num processo, são 13 jogadores novos, né, no elenco. Do último jogo lá em
em Londrina do Vasco, se eu não me engano, quem vem jogando inicialmente é só o Nenê e o Peck, se eu não estiver enganado. Então, realmente, esse entrosamento não vai acontecer da noite para o dia, só através dos jogos, das correções que a gente faz, as cobranças que nós fazemos. Como eu falei com o seu colega anteriormente, o Vasco sabe daquilo que falta ainda nas suas peças, ainda estamos buscando. As dificuldades são muitas, o limite para se contratar é muito grande. Eu tenho um imenso respeito por isso. Sei que acaba muitas das vezes desaguando em cima de mim essa cobrança, e eu não estou aqui à toa. Eu sei que essa cobrança ela vai existir, mas tem muita responsabilidade com as pessoas que estão acima de mim no Vasco da Gama, que sabem que precisam ser agressivas, mas com algum tipo de responsabilidade, para que o Vasco não sofra mais ainda do que vem sofrendo, não só agora, mas talvez em 2, 3 décadas, né? Então, é um momento que a gente precisa ter criatividade, precisa ter equilíbrio. Não adianta sair contratando e depois a gente não ter condição de arcar com os nossos compromissos, não ter condição de ter um ambiente sadio, porque isso acaba influenciando no ambiente e, logicamente, isso acaba sendo um problema também para o dia a dia dos jogadores, para o relacionamento dos jogadores e também para as questões pessoais. Então, eu tô trabalhando com muita responsabilidade ao clube. Eu sei que a torcida, o pessoal quer ver vencer sem tomar gol, com pontas, enfim, com mais contenção, com outras peças que talvez faltem. A questão dos lançamentos, hoje a gente taticamente teve também como estratégia, porque a equipe do Nova Iguaçu tem uma marcação de linha alta, muitas das vezes a gente cobrou no banco, já estava isso feito, desenhado também na pré-eleição, tanto que nós fizemos o terceiro gol nessa situação e poderíamos ter feito mais logo depois, onde eles se lançaram totalmente para frente, mas as trocas eram necessárias, o processo é assim mesmo. Se tinha um momento para que a gente pudesse observar esses jogadores, e que se apresentou até agora, era depois que a gente fez 3-0. Então, assim, não me arrependo de nada, e o risco a gente vai correr porque a situação nos obriga a correr esse risco, né? Sob pena da gente, de repente, lá na frente, precisar do jogador e a gente não ter ainda minutagem nem amostra para saber como é que ele vai render. Então, dentro de uma normalidade, a gente entenda que foi importante vencer a partida hoje para nos colocar com 7 pontos, né, na briga aí do quadrangular final do Carioca, e corrigir os erros no nosso dia a dia lá no CT Moacir Barbosa. Olha, eu acho que no futebol brasileiro como a gente precisa caminhar junto, né, performance e resultado. Se a gente for pensar de cabeça fria e pensando em tudo aquilo que a gente está pensando em desenvolver, naquilo que o Vasco precisa para a temporada, sem dúvida nenhuma te responderia que o que é importante é mostrar evolução, performance, tentar jogar bem para se aproximar da vitória. Acho que essa é a busca de qualquer treinador. O jogar bem te aproxima da vitória, né? Hoje a gente teve uma partida em alguns momentos muito próximo daquilo que a gente já treinou e já pode apresentar, a cobrança em cima daquilo que a gente já pode apresentar, mas em alguns momentos nós realmente nos desligamos, ficamos um pouco afoitos na questão de tentar fazer o quarto ou o quinto gol, e isso aí acabou nos resultando dar espaço à equipe do Nova Iguaçu. Nossa equipe, apesar de ser uma equipe com 50% dos nossos atletas muito jovens, vindo da base, hoje exatamente 50% dos atletas do Vasco vieram das categorias menores do clube. A gente tem alguns atletas experientes que podem controlar um pouquinho mais essa ansiedade e esse momento do jogo, porque o fato que temos concreto é que tomamos um gol que custou 2 pontos para a gente contra o Boa Vista, e hoje a gente toma 2 gols que quase nos custa a vitória também. Mas respondendo de forma prática a sua equipe, um mês para preparar a equipe contra a Ferroviária de Araraquara, que a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo, é um tempo considerável. Acredito que a equipe vai chegar em uma condição ótima para o momento daquela situação. Se os jogos estão aí nesse mês, quase 8 jogos nesse mês para a gente
fazer, né? Podem servir, os jogos acabam servindo para a gente de modelo, enfim, do que a gente quer, e vamos tentar, durante esses jogos, trabalhar variações, trabalhar com jogadores que nós queremos observar, para que nesse jogo realmente contra o Ferroviária Araraquara a gente tenha os jogadores no seu melhor para o momento. Sem dúvida, é objeto de discussão nosso, entre comissão técnica, comitê de futebol, Carlos Brasil, e o próprio presidente, a questão das carências do nosso elenco, né? Entendemos que nós ainda precisamos reforçar a nossa equipe, tem jogadores que a gente busca ainda para fortalecer o nosso grupo. Como todos sabem, as dificuldades são grandes para a gente trazer o jogador, que não só trazer o jogador que a gente entenda que vai realmente nos ajudar. E realmente a característica que o Yuri tem hoje, nenhum outro jogador tem, da questão da ocupação territorial, do salto na marcação, a chegada que ele tem forte no adversário, num tempo certo para tentar fazer a marcação. O Matias se aproxima um pouquinho mais, mas é um menino, ainda tem, se eu não me engano, 19 anos, ainda teria mais um ano de categoria sub-20. Logicamente quer mostrar muito, às vezes essa questão de querer mostrar muito acaba, ele já é um jogador extremamente voluntarioso, acaba levando ele a cometer alguns equívocos, principalmente na questão de cometer algumas faltas bobas. Mas eu acho que ele já entrou ligeiramente melhor do que entrou contra o Boa Vista. Eu acredito muito nele, ele é um jogador que procura se cuidar bastante, tem uma visão crítica muito legal, a gente percebe isso nos treinamentos, e só o tempo, é só o processo que o Vasco está correndo, né, o processo que está acontecendo no Vasco, e quando esse processo está na fase bem inicial, é natural que ocorram essas falhas, esses momentos de instabilidade, e só os jogos vão dando isso para ele, só a experiência a gente não vê do dia para a noite. Entrosamento, como eu falei, acabou o Matias fazendo seu segundo jogo da temporada, entrando no segundo jogo da temporada, e logicamente que a gente já esperava que pudesse acontecer algum desequilíbrio quando eu estivesse jogando lado a lado com o Juninho ou com o Matheus, que entrou depois. Mas é processo, a gente tem que investir muito nessa palavra, nesse termo, e trabalhar hoje com as expectativas de repente, até o final do Carioca, início do Brasileiro, a gente poder reforçar a nossa equipe nesse setor também. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais eu chego com mais informações, beleza? Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. E claro, se tu for novo por aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Eu, qualquer momento, de volta mais, tamo junto. Valeu, fui!